Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente começou abril, dia 3 de abril, segunda-feira. Vamos lá, Morning Call da IKEA Investimentos. Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o layout, só para ficar mais fácil. Vamos lá. Bom, sexta-feira foi dia de correção no Ibovespa, depois de vários dias de alta na esteira aí da expectativa e depois até do anúncio do novo arcabouço fiscal. Na sexta-feira foi o dia de encontrar defeitos, de fazer conta, e o Bovespa recuou relativamente forte, 1,77, não foi pouco não. A semana foi positiva, vocês veem que a semana foi positiva, mas o mês, no final das contas, não conseguiu se livrar o mês inteiro. Fechou quase 3% de queda. Na verdade, foi assim com todo o mercado, mesmo o small caps e o IFIX também caíram, e todo mundo está com queda no ano, né, na comparação do primeiro trimestre desse ano, todo mundo com quedas, algumas mais expressivas. Veja, por exemplo, small caps quase 10% de queda. Tá? Uh, de qualquer maneira, aqui está o comportamento do mês. O mês teve alguns momentos bem claros, a expectativa do arcabouço, depois os problemas com o setor bancário nos Estados Unidos, mais o adiamento da divulgação aqui, e finalmente a solução dos problemas e a divulgação finalmente puxando aqui essa última parte do mês. Tá? Lá fora, pelo contrário, a sexta-feira foi forte, foi boa. A gente teve um dado de inflação que veio na direção correta, a inflação continua caindo lá a passos bem lentos, a passos passos de tartaruga mesmo, mas está caindo, e fechou mais uma semana positiva e um mês positivo, tanto no S&P como no Nasdaq, se a gente vê aqui. E o Nasdaq está com 16% no ano, quase 17%. É um primeiro trimestre muito forte para o mercado de tecnologia lá nos Estados Unidos. Uma recuperação forte depois de um 2022 muito ruim. Tá? A gente vê aqui como é que foi, o mercado também sofreu bastante durante os dias lá que a gente teve o estresse dos bancos, né? A gente vê aqui como teve volatilidade, um dia para cima, um dia para baixo, e depois, mais para o final, nos últimos 10 dias, encontrou o caminho e subiu forte. Aí, tá? Mercado de juros aqui no Brasil, sexta-feira foi um dia de alta, a gente vê aí a semana também teve colocando um pouco mais de juros, principalmente no curto prazo. No longo prazo, não, os juros longos estão começando a cair. E no mês a gente vê isso claramente, 58 basis points de queda no mês, no juro para 2031. Tá? Ainda está em alta no ano, mas pouco a pouco o excesso vai sendo retirado. E lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos a gente vê que os juros começam a se acalmar, a gente vê um mês que saiu bastante juro e, apesar da normalização depois, não voltou totalmente, e pouco a pouco o mercado vai se acalmando. Esse aqui são os juros no Brasil, a gente vê aqui como é que estava o juro, essa linha azul mais turquesa aqui, é o juro um mês atrás, uma semana atrás, e na sexta-feira, como o mercado está pouco a pouco se acalmando. Você vê que os juros daqui para frente, a partir de 21 meses para frente, eles começam a ficar mais normais, né? Começam a ficar positivamente inclinados, que é o certo. Lá nos Estados Unidos, pouco a pouco, a gente começa a ver esse desenho também. A curva estava inteirinha invertida, né? Estava praticamente juros mais altos nos prazos mais curtos e mais baixos nos prazos mais longos, e pouco a pouco ela vai se inclinando novamente em direção à normalidade. O normal é que os juros de curto prazo sejam menores que os juros de longo prazo. Tá? Câmbio, sexta-feira foi o dia de fechamento da Petax aqui no Brasil, a taxa média que vale por mês, teve uma certa briga, mas o dólar ficou ali, enfim, 5,06, 5,05 foi a briga ao longo de todo o dia. De qualquer maneira, o dólar, tanto em relação ao real quanto em relação às principais moedas, tem caído, tem perdido força. A gente viu isso ao longo do mês todo e do ano todo tem sido assim. As commodities fortes, continuam fortes. A gente teve uma recuperação na sexta-feira, já tinha um boato assim, e no domingo foi confirmado, a OPEP está cortando produção, vai cortar 1 bilhão de barris de produção diária,
Tá aqui o resultado disso, vocês veem como aqui no finalzinho da curva aqui ele voltou para dentro do intervalo que a gente tinha desde lá de novembro, esse intervalo de 80, 90, era tudo que o OPEP queria, trazer esse preço para cá, para dentro de novo e continuar com preço bastante atraente, até bastante recompensador para quem está produzindo petróleo. Tá? Naturalmente, isso é fonte de alguma preocupação do ponto de vista da inflação. Tá? E as commodities agrícolas também com bom desempenho, principalmente refletindo aí os aspectos climáticos. Bom, aqui aquilo que a gente falou, inflação PCI, que é o deflator do PIB, que é a principal indicador de inflação que o Banco Central americano gosta de olhar para saber se está se tá no caminho certo ou não. Eles estão muito longe, naturalmente, da meta de inflação, ainda mais as notícias são boas. A inflação está caindo a passos lentos, mas continua ainda na direção certa. E a gente vê aqui que o que continua puxando a inflação é a parte de serviços. Os serviços continuam subindo, enquanto a parte de produtos, a inflação continua caindo e caindo bastante. Tá? O núcleo aqui, né, que é excluindo alimentos e energia, não caiu tão forte quanto poderia, principalmente para a parte de serviços. Tá? Hoje teve também alguma divulgação dos PMIs, os índices de atividade. Ele veio marginalmente pior do que esperado na China, marginalmente melhor do que esperado na Europa, e daqui a pouco sai lá nos Estados Unidos também para compor esse dado aí. Enfim, o Fed está olhando para essas coisas, está olhando para a inflação e, naturalmente, está olhando para a atividade para não estragar nenhuma coisa de modo, enfim, irreparável. Então, se o índice de atividade, se o PMI vem muito fraco, provavelmente o Fed vai pensar duas vezes antes de subir juros. Tá? Essa é uma semana fraca de dados dados econômicos. O grande destaque da semana vai ser o payroll, os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, número de vagas criadas, desemprego, enfim, todas essas coisas, salário médio, o crescimento do salário médio mensal. Tudo isso fica para sexta-feira, enquanto a gente está comendo bacalhau, vai sair esse dado aqui que vai ser bastante importante. Tá? Aqui no Brasil, primeiro focus depois da divulgação do arcabouço fiscal. Não teve grandes novidades, nenhuma grande notícia. A gente vê aqui, enfim, tem uma leve ajuste no IPCA e um leve ajuste no PIB do ano que vem. Mas talvez seja muito curto o tempo ainda para os economistas terem feito todas essas alterações. Vamos ver como é que vem o da semana que vem. Tá bom? Bom, era isso que a gente tinha. Um forte abraço, uma excelente segunda-feira, bons negócios para todo mundo e a gente volta amanhã sem falta, tá bom? Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.